Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te leve em segurança nessa jornada na sua vida. E tudo que vier às suas mãos a fazer, você consiga realizar e tenha força para segurar aquilo que Deus te deu e aquilo que você lutou e buscou. Evangelho do Senhor Jesus, João, capítulo 3, versículo 3, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O Senhor Jesus está com um diálogo com Nicodemos, e o Senhor Jesus já está respondendo a Nicodemos a respeito do novo nascimento. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus continua dizendo. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, Espírito em letra maiúscula, não pode entrar no reino de Deus. Olha, eu tenho visto muita gente fazer essa pergunta. Depois de uma pregação, depois de um culto, as pessoas ficam emocionadas e elas perguntam: qual é o curso de teologia que eu devo fazer? Eu estou muito interessado em fazer um curso. Eu quero conhecer a Bíblia demais, quero conhecê-la e citá-la para os meus amigos. Bem, eu sempre digo para as pessoas: você não precisa conhecer a Bíblia agora. O que você precisa é terminar o processo de libertação. Quando Deus tirou Israel das mãos de Faraó, a primeira coisa que ele fez foi tirar Israel das mãos, das garras de Faraó. É a primeira coisa que a pessoa tem que se preocupar, é sair das garras do diabo, sair das garras de Faraó. Faraó ali é um símbolo do maligno, do diabo. Primeiro, libertação. Passar por esse processo e terminá-lo. O segundo processo é passar pelas águas, porque assim que eles saíram do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho. Aquilo simboliza o batismo nas águas. Logo em seguida, eles subiram o Monte Sinai e ali Deus deu a Moisés e ao povo as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Então, quando as pessoas se voltam para querer conhecer a palavra, ela é recém-chegada e elas se voltam para conhecer a palavra, elas estarão pulando uma fase e elas vão levar consigo os seus temores, vão levar também os demônios que ainda perturbam ela, e ela vai chegar lá, vai conhecer a Bíblia, vai estudar a Bíblia. Pulando essa fase, ela vai estudar a Bíblia e ela vai ser uma pessoa com insônia, com medo, perturbada. Ela vai conseguir citar a Bíblia. Você vai conversar com ela, ela cita o versículo. Você diz para ela: ó, disse Jesus, ela já fala aonde está escrito. Só que a vida dela é uma vida de fracasso. Ela é fracassada no casamento, ela é fracassada na vida pessoal. Só que ela é conhecedora da Bíblia, ela estudou a Bíblia. Mas como pode? Pode, porque ela, sem se libertar, ou seja, sem ter passado pelo processo todo de libertação, ela pulou o batismo e foi conhecer a palavra, ela foi estudar a Bíblia. O que eu recomendo é o que a Bíblia diz. Primeiro, você se liberte, você se livre dos demônios, porque se você não se livrar deles, eles irão te acompanhar a vida toda. Demônios familiares, demônios hereditários que está junto com a família há 1000 anos, sabe lá quanto tempo. Episódios estranhos que ocorrem com aquela pessoa, já ocorreu na história daquela família, são espíritos opressores, destruidores que estão acompanhando aquela pessoa. Então ela tem medo de oração forte,
ela não frequenta a sexta-feira, ou seja, o culto de sexta-feira é o culto onde nós trabalhamos a libertação. Então ela tem lá os seus temores e agora ela vai aprender a palavra de Deus. Alguns viram até músicos da igreja, mas continuam descontrolados, continuam com insônia, continuam perturbados. Alguns não largaram as suas antigas namoradas, outros não largaram os seus antigos camaradas, outros não largaram o seu antigo mundo. De vez em quando ele é assediado para voltar e ele volta. De vez em quando vem lá um prato para ele e ele come. Mas ele frequenta a igreja, ele é músico, ele é diácono, ele pode ser até pastor, mas ele ainda não está liberto. E isso é possível? Sim, é possível. Então o primeiro passo é se libertar de Faraó, se libertar dos demônios, se limpar, se purificar, para que você não seja um crente endemoniado. Eu já peguei crente endemoniado. Aconteceu um caso que eu fui fazer uma ministração na África, fiz a ministração, fui para a casa do pastor e ali estava descansando quando por volta de 3 horas da madrugada eu fui chamado pela família porque o pastor estava endemoniado. Um pastor responsável, o principal responsável pela igreja. E nós fomos ali e expulsamos o demônio. Ele estava tentando se matar com um lençol amarrado no pescoço. E aquilo me despertou para poder descobrir mais a respeito disso. Ou seja, disso que acontece com as pessoas. Por quê? Então, eu comecei a ler o texto e descobri que essas pessoas pularam a fase da libertação. Elas nunca se libertaram por completo. Então você vai ver muitas delas nervosas dentro de casa, ela tem maldade com a família, mas elas são religiosas. Elas são uma pessoa que fazem mal sem que as pessoas percebam. E de vez em quando elas se pegam olhando para o nada. E algumas até entram em quartos escuros, porque elas querem se isolar do mundo, elas têm uma solidão profunda, ela tem uma tristeza dentro dela. Tudo por conta do espírito que está ali dentro. O único espírito que entra no ser humano e não faz mal é o Espírito de Deus. Agora, todos os outros fazem mal. Então, os espíritos, eles querem ficar dentro do corpo da pessoa, querem continuar controlando, inclusive, quer que essa pessoa venha domesticá-lo. É como você domesticar uma cobra. Na hora que você pisar no rabo dela, ela vai atacar porque ela tem um veneno. É como domesticar um leão, é até proibido, mas quando pisar no rabo dele, ele vai reagir com o seu instinto animal e alguns até comem o dono. Porque as pessoas estão brincando com o diabo. Elas estão brincando com coisa séria. Elas acham que pode e como ela não está tendo um efeito ali, e o efeito é de vez em quando, esse de vez em quando é porque os demônios não estão manifestados. Os demônios vêm e agitam aquela pessoa. Os demônios sabem onde é a fraqueza dela e entra pela fraqueza. Quando você se liberta, você passa a descobrir também as suas fraquezas. Aí você protege ela. É a partir do momento que se descobre as fraquezas que vai trabalhar ela e protegê-la, porque ela é a parte mais frágil. E é por ela que os demônios entram. Então ele liberto, ele vai descobrir as suas fraquezas, ele vai se fortalecer, ele vai ser um homem forte. O segundo passo é se batizar, descer as águas. Para quê? Para que você enterre ali o velho homem, os velhos hábitos. Aquela pessoa que você foi, aquela pessoa precisa estar enterrada para o mundo e enterrada para você, ela tem que estar morta. E quando se levanta das águas, por isso que o batismo ele é por imersão, ou seja, é o corpo todo, não pode ser por aspersão, porque é sepultamento.
É como você ir a um sepultamento e ver as pessoas jogarem terra na pessoa sem que aquela terra seja por completo, ou seja, aquele corpo desapareça e seja de fato engolido pela terra. Então, o batismo não pode ser apenas água, jogar água, aliás, aspersão, tem que ser por imersão, o corpo todo. E quando a pessoa levanta, ou seja, morreu, enterrou, agora ele vai nascer de novo. É isso que o Senhor Jesus está falando para Nicodemos. É necessário nascer de novo. Quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus é daqui. Reino dos céus, céus. Reino de Deus, aqui. Ou seja, a pessoa não vendo o reino de Deus não vai descobrir o que Deus tem na vida dela. Ela vai se contentar apenas com uma cura, ela vai se contentar com bênçãos. O que tem de gente que recebeu bênçãos e se tornaram obreiros, diáconos, até pastores, mas não deixaram de ser descontrolados, maus, egoístas, invejosos, e eles continuam fazendo esse trabalho. Religiosos que fazem esse trabalho são profissionais daquela área, eles sabem muito bem, a sua homilia é boa, a sua dialética é boa, a forma de falar é uma forma legal, ele é uma pessoa bacana, só que ele carrega temores. Bem, ele carrega demônios. Essa é a verdade. E de vez em quando os demônios agitam ele, porque sabem a fraqueza dele e entra. Ele nunca se libertou de fato. Ele está sempre olhando para trás com a possibilidade de voltar. Inclusive, na calada da noite, onde ele está só, seja diante de um computador ou numa estrada, ele vê a possibilidade de voltar e ele volta um pouco. É como se ele guardasse a foto da sua antiga namorada ou do seu antigo caso. E de vez em quando ele abre e dá uma olhadinha. É como esconder um contato indesejado que as pessoas não podem saber. Então, nascer de novo vai fazer com que a pessoa se torne filho de Deus. E você sabe o que o diabo mais teme. O diabo não teme, ele mesmo disse, ele não teme alguém que conhece a Bíblia, alguém que prega a Bíblia, alguém que fala em línguas. Não, ele não teme uma pessoa que saiba se posicionar, saiba falar, ou uma pessoa que saiba se vestir, ou uma pessoa que tem uma função, seja ela bispo dentro da igreja. Não, ele teme, ele falou isso para o próprio Senhor Jesus. Viesse antes do tempo me atormentar, o que atormenta o diabo é você ser filho de Deus. Usar o nome de Jesus não atormenta-o, porque todo mundo usa o nome de Jesus e até expulsa um demônio, e de vez em quando vê que o demônio só dá uma risada na cara da pessoa. A palavra de Deus também, porque todo mundo crê, aliás, a grande maioria crê na palavra e carregam a Bíblia, somente os cristãos. Existem várias frentes de cristianismo, então, seja a frente que for, ela carrega. Mas quando ele é filho de Deus, o demônio é atormentado. Por isso que, quando um filho de Deus expulsa o mal, ele grita, ele pede para não ir embora, ele sente um fogo queimando ele, porque Deus é um fogo abrasador. E o Filho de Deus, quando ele fala, o mal é atormentado. E o terceiro ponto, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, que é o batismo, eles subiram ao Monte Sinai. Lá subiu primeiro Moisés. Aliás, só Moisés, né? Ele sobe lá e Deus fala com ele, Deus se manifesta com ele através da palavra. Então a manifestação de Deus é através da palavra. Você vai ver isso quando Deus se manifestou a Samuel,
quando Deus se manifestou a Moisés, quando Deus se manifestou a Eli, quando Deus se manifestou a Abraão, sempre falando e sempre mostrando, deixando escrito. E inclusive Moisés desce com as tábuas dos 10 mandamentos. Essas tábuas é a palavra, é a lei, aquilo que vai reger. Ali é o código de conduta para Israel. Ali então eles irão aprender a palavra de Deus. Eles irão aprender a manusear, porque a palavra de Deus, além dela ser um código de ética, regra e conduta, a palavra de Deus é uma arma. Ele vai aprender a usar essa arma para lutar contra o diabo, que de vez em quando vai querer voltar para essa casa. Jesus explica isso lá na frente, dizendo que o valente, que é o próprio mal, o diabo, está dentro de um homem, dentro de uma casa, essa casa é o próprio homem, mas vem um mais valente, que é o próprio Senhor Jesus, e arranca. Por isso que, quando você vai na sexta-feira, nós fazemos a oração de libertação, para arrancar esse valente, esse espírito que dá vida à doença, que dá vida à insônia, que dá vida ao desemprego, que dá vida à falência. Ele é arrancado desta pessoa. Só que se essa pessoa, que é a casa, não estiver ocupada com o Espírito de Deus, ou seja, se ela não praticar a palavra, se ela não frequentar as campanhas, se ela não tomar uma iniciativa de ocupar a vida dela com Deus, esse espírito, ele vagando por terras áridas, ele olha e vê essa casa vazia e diz: voltarei de onde saí. Porque o mal, ele se acha dono das pessoas. Então ele pode se achar dono de você, dono de mim. Só que quando ele chega e encontra a casa desocupada, ou seja, encontra aquela pessoa que se batizou, não está frequentando as campanhas, não vai aos cultos, não entrega as primícias, ele não ora, ele agora está trabalhando dia e noite, porque ele arrumou um emprego muito bom e inclusive é tão bom que está lhe fazendo mal agora, porque o demais faz mal. Agora o maligno, vendo ele desocupado, cabeça vazia, oficina do diabo, mundo do cão, como dizem, ele entra, só que ele não entra só, ele entra com mais 7. Por isso que uma pessoa liberta, desocupada, quando o mal entra de volta, ela fica pior. Ela fica pior do que o primeiro estado. Então, precisa ocupar, como eu disse, o único espírito que entra no homem, ou seja, que pode habitar o coração, a mente do homem e não faz mal, é o Espírito de Deus. Os demais fazem mal. Então, quando ele está ocupado, porque o inimigo ele virá, com a possibilidade de entrar ou não, mas vendo que está fechada a porta, ele não vai conseguir entrar. Vendo a porta aberta, a casa bonita, adornada, ou seja, essa pessoa já não tem as mesmas práticas que ele tinha lá no mundo, ele não é mais perturbado, ele não está morando na rua, ele não está vivendo da noite, ele, enfim, é uma pessoa agora livre, ele não está batendo tabaco em lugar algum, ele está agora trabalhando, é um pai de família, ele agora está lutando pela vida, ele foi iluminado, mas a mente dele está desocupada com a palavra, está ocupado com o trabalho, preocupado com a bolsa de valores, com as parcelas que ele tem que pagar, preocupado com as viagens, com a família, mas ele não está preocupado com o principal, que é o Espírito de Deus ocupando ele diariamente, a palavra de Deus estando dentro dele, alimentando a alma dele, para que ele se proteja, ou seja, fechando o corpo dele. A expressão fechando o corpo é utilizada por uma religião, mas pode ser aplicado aqui. Ou seja, se está fechado para Deus, então o mal não entra. Assim que Moisés desce, ele desce para ensinar. Agora sim essa pessoa deva frequentar assiduamente os cultos de domingo. Ele se libertou na sexta,
ele frequenta os cultos de domingo, onde há um ensino da palavra, e é o primeiro culto mais importante, diga-se de passagem, da semana, é o primeiro dia, e ele vai para a terça, onde há curas, ele vai para o domingo, onde há a palavra, ele participa agora das redes, ele vai começar a aprender a palavra, a manuseá-la, a fim de ajudar outras pessoas, além de se defender. É como um soldado. O soldado, ele passa por um treinamento intenso para ganhar controle emocional, para que ele possa saber usar de forma correta aquele equipamento, porque quando se vai à guerra, ele não vai com violino, ele vai com uma arma. E também para proteger as pessoas que estão à sua volta. Ele tanto protege quanto se protege. Ele se protege quanto ele protege. Isso acontece simultaneamente. Essa pessoa que se libertou, se batizou e agora está aprendendo a palavra, ela está sendo preparada para ser usada por Deus. Deus vai utilizá-la, porque Deus não pode usar alguém que não está liberta. Então, pense bem no que estou lhe dizendo. Aí está o caminho da vitória. Aí está o caminho para ser um homem, uma mulher de Deus, uma pessoa bem-sucedida num relacionamento com Deus, uma pessoa que Deus pode confiar, porque depois que ele passa por esse processo, ele é uma pessoa já experimentada, preparada, ele vai saber ensinar aquela pessoa que acabou de participar de um culto gostoso, cheio de entendimento da palavra, e ele fica tão emocionado. Não deveria estar emocionado, porque a emoção estraga a fé, mas os recém-chegados ainda utilizam muito a emoção, e ele perguntar para você ou para a pessoa: rapaz, como eu faço para aprender a Bíblia? Eu quero aprender toda a Bíblia, quero aprender muito a Bíblia. A pessoa vai orientá-la de forma certa, vai dar o conselho bíblico: olha, termine esse processo, você tem que continuar se libertando de todos os teus males, tem que passar pelo processo de libertação, porque quando você vê a obra do mal física em você, é muito pior estar na sua família. Então, termine o processo de libertação, se liberte de Faraó, se liberte do diabo e depois se batize nas águas. Precisa mostrar que você está morto, você morre para o mundo, você, preste atenção, não é apenas nascer da água e do Espírito, é nascer da água, ou seja, se batizar em águas de forma séria e de forma correta, fazer o batismo certo, senão vai se tornar um banho ou um pouco de água no rosto. E depois sim você vai aprender a palavra, vai ter o dia que você vai entrar no culto, vai entrar nas reuniões, inclusive na de sexta-feira, e você vai entender. Por isso que as pessoas não compreendem a palavra, porque a mente dele não abriu. Lucas capítulo 24, verso 45. Os discípulos precisaram do Espírito de Deus para abrir o entendimento. Quando o entendimento abriu, eles compreenderam. E é isso que vai acontecer com todos aqueles que fizerem as mesmas coisas que a Bíblia está dizendo. Funcionou comigo, funciona com você, funciona com todo mundo. Deus não tem um filho exclusivo, Deus não tem tratamento diferenciado, Deus não faz isso porque Ele é justo. Há quem diga: não, mas Deus... Bem, olha, Deus, Ele é justo, Ele não vai tratar o homem segundo a aparência, segundo o tempo de evangélico, ou tempo de frequência de igreja, de religião, ou o grau social, ou o tipo de conhecimento, ou os cursos que ele fez, ou a necessidade, se ele é muito necessitado economicamente, amorosamente, ou se ele é uma pessoa que não teve oportunidades na vida como a maioria. Deus não vai tratar diferenciado, Deus vai colocar para todos a palavra é para todos. Uma vez, uma pessoa, assim que ele se tornou pastor, ele encontrou uma antiga namorada, aquelas que ele ficava, e quando ela viu ele em cima do altar, ela olhou e disse: puxa, fulano está aí.
e fez um gesto para ele: quero falar com você, né? Depois, ele não entendeu muito bem, terminou a reunião, a pessoa procurou ele e disse: e aí, fulano, poxa, quanto tempo, bom te ver. Ele disse: mas fulano? Não, fulano morreu. Não, mas como morreu? Eu estou te vendo aqui. Não, fulano morreu. Como? Você está me enganando. Não, não estou. Aquela pessoa que ficava com você, que ia para as baladas, ele morreu. Eu me libertei, eu me batizei, ele morreu. Eu nasci de novo. Agora eu tenho minha esposa, tenho meus filhos, tenho a minha casa. Inclusive, eu posso também ajudar você a passar por esse processo. Então, uma pessoa que nasce de novo, ele tem, por fora é a mesma coisa, o rosto dele é a mesma coisa, vai reconhecer o rosto dele, o cabelo dele, o jeitão dele, só que dentro dele é uma nova criatura. Ele agora, a vontade dele é fazer a vontade de Deus, ele agora quer ajudar as pessoas, e ele não se envergonha do seu passado, porque o seu passado está enterrado. Ele passou pelo batismo, está enterrado. E os demônios que vê a possibilidade de voltar, remota, porque ele já está fechado. Ele se fecha todos os dias para o mal. Ele está em oração, ele está em vigilância, ele sabe se comportar. E aqueles que um dia ganharam ele para Jesus, que foram embora, tem aquelas pessoas que foram embora e ganharam aquela pessoa para Jesus. Levaram ele à igreja, mostrou a fé para ele, mostrou a libertação, até batizou, até aquele pastor que batizou ele foi embora, largou. Mas ele deixou de lado as emoções, ele deixou a dependência, ou seja, a muleta, de depender dos outros. E ele agora é uma nova criatura. Ele nasceu de Deus, ele tem um pai. Ele vai lamentar que aquelas pessoas que falaram de Jesus e trouxeram ele para a fé foram embora, e até mesmo aquele pastor que o batizou foi embora, mas ele vai estar firme ali, porque ele é uma nova criatura. Se ele não passar por esse processo de nascer de novo, ele é sentimental, ele é emotivo, ele quer música, ele quer banda, ele quer isso, ele quer aquilo, ele é uma pessoa difícil de se lidar, ele é sempre magoado, não pode se ensinar nada, e até nos cultos de libertação, quando ele vai e se fala que vamos expulsar o demônio, vamos desamarrar essas correntes, vamos usar o texto sagrado de Lucas capítulo 9, que o Senhor Jesus deu poder e autoridade, ele se magoa. Não, comigo não, eu não tenho demônio. Ele é todo magoado, ele é sentimental, é difícil de lidar com essas pessoas. Não porque ela é uma pessoa difícil, não, é porque ela não está liberta e ela não nasceu de novo. Ela é só um diácono, ela é só um pastor, ela é só um bispo. A função, a pessoa não é. Porque todos nós somos seres humanos e pecadores. A diferença é que há o pecador que pratica o mesmo pecado a vida toda e não se incomoda, e há o pecador que, se ele for induzido a praticar aquele pecado, ele se desgosta com ele mesmo e abandona aquilo e se volta para Deus e vai falar com Deus, e ele quer uma nova vida, ele vai abandonando. Não é aquele que pratica e não se incomoda. A mente dele não está autorizada. Então todos nós somos pecadores. A diferença é que um pratica diariamente o mesmo pecado e o outro não. Ele peca porque todo mundo é falho. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. A diferença é a prática contínua do mesmo pecado. Aí está o significado de nascer de novo. Nasça de novo e você vai ver como é maravilhoso. Eu resisti muito tempo o novo nascimento. Eu cheguei na igreja, já queria aprender a palavra, eu tinha muito sono dentro da igreja, os obreiros ficavam perto de mim ali me auxiliando, porque é engraçado, para ouvir a palavra eu tinha sono, para fazer as coisas erradas eu não tinha sono. Então eu estava com demônios. Não era o cansaço do dia, não, em qualquer momento eu dormia, porque os demônios, falam para as pessoas: vão à igreja,
Mas chegando lá, dá sono, tapa os ouvidos, cria intriga, faz a pessoa ficar para o lado de fora, batendo papo, não entra, como se ele tivesse ao próximo do templo, ou na porta do templo, ele já vencesse a sua cota, já cumprisse a sua responsabilidade. E quando a palavra vem, e ele tem lá um certo conhecimento, ele diz: não, essa palavra é para eles, os novatos, para mim não. Eu tinha demônio assim, até que eu me libertei. Eu falei: não quero mais isso, eu quero me libertar, eu quero ouvir a palavra. Eu comecei a desconfiar, porque eu não tinha sono para fazer o que era errado, mas eu tinha sono para estar ouvindo a palavra, até que eu me interessei por nascer de novo. Então o nascimento, ou seja, o novo nascimento, é a pessoa nascer de Deus. E lembre-se, Deus não tem netos. Isso quer dizer que o filho de quem nasceu de novo não é filho de Deus. Ele também tem que passar por esse processo. Ele tem que se libertar, claro, alguns têm mais, outros menos, ação espiritual do diabo. Ele tem que se libertar. Se ele não se libertar do próprio diabo, ele vai se libertar das manifestações que o diabo colocou ali, ou até pessoas que se aproximaram, contatos indesejados, palavrões que ninguém ensinou e ele aprendeu na rua. Então aquele jovem vai se libertar, irá se batizar e irá aprender a palavra. Porque Deus não tem neto, Deus só tem filho. Tudo é individual. Quando o Senhor Jesus falou para Nicodemos que era necessário, Nicodemos tomou um susto. Porque Nicodemos era, vamos dizer assim, um bispo. Ele era um homem, uma autoridade da lei. Ele era um homem preparado. O judeu atinge a maioridade masculina aos 13 anos, maioridade espiritual. E ele, com certeza, aos 13 anos, ele já estava lendo o Torá, a palavra. E já estava numa certa idade e ele desconhecia que precisava passar por esse processo, por essa metamorfose, por essa mudança de entendimento. Porque é mais fácil você mudar uma crença, mais fácil você mudar de religião, de congregação, do que você mudar um hábito. E o novo nascimento é a mudança de hábito e não a mudança de crença ou de religião. Por isso que nós, no Encontro com Deus, falamos sempre: nós não estamos pregando religião. Inclusive a religião perseguiu Jesus. Jesus bateu forte contra ela e ela acabou matando, assassinando ele. E a religião, ela é tão boa assim, né? Esse aqui é tão boa que a Ásia, que é o berço da religião, vive em guerra, em conflito. O Oriente nem se fala. Então a religião é o controle do homem com o homem à base de uma superstição, à base de uma, seja necromancia, seja cartomancia, seja qualquer cia. Agora, a fé em Deus é o próprio Deus controlando a gente, é o próprio Espírito de Deus dentro da gente nos dirigindo. Ele vai dirigindo você. Ele vai te orientando. Então você vê aqueles casais que estão dentro das religiões, eles têm um ciúmes doentio um do outro, eles brigam praticamente todos os dias. E quando eles voltam da sua religião, eles brigam também, porque é um ciúme muito grande. O ciúme ainda é a falta de libertação. Não é o ciúmes natural de que você tem uma proteção, não. É o ciúmes briga, ódio, inveja. A inveja também precisa se libertar dela. E ficar perto do invejoso é um negócio muito venenoso, porque a inveja pega. A má conversação pega. Tudo isso é libertação. A pessoa tem que passar por ela. E você vai encontrar muita gente. Cantores importantes assim no mundo gospel ou outro mundo, mundo popular, secular. Vai encontrar gente que pratica a religião direitinho, só que ele é uma pessoa bem invejosa, ele é uma pessoa bem complicada. Se lidar com ele é muito difícil, ele é bem magoado. E você vira as costas, faca nas costas.
Então, nascer de novo, você vai ser temido pelo mal, porque o mal, ele fica atormentado quando ele encontra um filho de Deus. A luz, ele é a luz. Jesus clareia dentro dele. Então, quando ele está no ambiente, ele detecta, ele passa a ser sensível, ele olha, ali tem, olha. E o próprio Deus vai guiando, porque Deus é pai dele. Deus não vai deixar ele entrar numa fria, Deus não vai deixar ele entrar numa furada. Deus vai avisá-lo, vai orientá-lo, até porque ele é um filho de Deus. Ele não é filho de Deus porque ele diz, ele é filho de Deus porque ele nasceu, ele pratica essa mudança que ocorreu, terminou e ele dá a manutenção a ela. Pense nisso. Acompanhe a gente pelas mídias sociais, nesse canal, no aplicativo, rádio, TV aberta e fechada. Muito obrigado, Deus te abençoe e até a próxima.